Oi, turma. Do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 1, Alexandre Rangel, o texto Adubo em Excesso. Um mestre encarregou seu discípulo de cuidar do campo de arroz. No primeiro ano, o discípulo vigiava para que nunca faltasse a água necessária. O arroz cresceu forte e a colheita foi boa. No segundo ano, ele teve a ideia de acrescentar um pouco de fertilizante. O arroz cresceu rápido e a colheita foi maior. No terceiro ano, ele colocou mais fertilizante. A colheita foi maior ainda, mas o arroz nasceu pequeno e sem brilho. Então o mestre advertiu: se continuar aumentando a quantidade de adubo, não terá nada de valor no ano que vem. Então, o texto ele relata pra gente o quê? Que tudo que é em excesso é ruim. Nós temos que ter o equilíbrio das coisas. Isso serve para tudo, né? Amor em excesso, dedicação em excesso, carinho em excesso, proteção em excesso, bronca demais, raiva demais, ira demais, você exigir demais. Tudo que é demais vai fazer mal, vai fazer algo diminuir na tua vida, vai fazer algo não fluir, não se desenvolver, não crescer. Então, se você quer que algo cresça na sua vida, dê na dosagem correta. Para algumas coisas existem receitinhas sim, para outras não tem receita, são testes. Então a gente vai testando a dosagem, de pouquinho em pouquinho até ver qual é a dosagem correta, para que aquilo flua normalmente na sua vida, que cresça abundantemente de uma forma natural. Então isso serve na educação de filhos, isso serve na educação dos nossos alunos, isso serve dentro de um relacionamento conjugal, num relacionamento entre amigos, isso serve na sua religiosidade, né? Tem aquelas pessoas que são assim, dentro da religiosidade, por exemplo, tem aquelas pessoas que defendem com unhas e dentes a crença delas e ela desrespeita a crença do próximo, porque ela é intolerante. Então, tudo o que você fizer demais vai trazer um prejuízo para a sua vida, né? A gente fala do álcool, por exemplo. O vinho, uma taça diária, todos os médicos dizem que se torna até uma medicação necessária. Para aqueles que são cardíacos, uma tacinha de vinho por dia pode ajudar a afinar o sangue e a ter uma circulação melhor do sangue no corpo. Agora experimenta você tomar 2, 3 taças de vinho, você vai ficar embriagado e falar e fazer besteira. Então, o que nós temos que entender é que tudo tem a sua dosagem, tudo tem o seu meio termo. Toda vez que a gente passa desse meio termo para cima ou para baixo, nós desequilibramos a balança. Desequilibrando a balança, vai haver um prejuízo. E geralmente esse prejuízo está ligado diretamente às suas ações, os seus pensamentos, os seus sentimentos. Tem um grupo de pessoas que se reúnem por conta do álcool, os alcoólicos anônimos. Com o passar do tempo, nós percebemos que pessoas que são, aquelas pessoas que têm amor demais, elas acabam também desequilibrando o seu próprio organismo, se tornam pessoas deficientes de algumas vitaminas no próprio corpo, né? Eu não sei se o nome certo é serotonina, sua alegria diminui. Então, pessoas que amam demais também passaram a fazer encontros. Não tem encontro só dos alcoólicos, que são viciados fisicamente pela composição do álcool. Mas tem pessoas que fazem lá, as mulheres que amam demais. Tem encontros de mulheres assim, que são pessoas que desequilibraram. De tanto que amaram, se dedicaram aos seus parceiros e não foram correspondidas pelo seu próprio desequilíbrio, por não saber lidar com esse amor, por não saber se dedicar a esse tipo de sentimento, assim como elas amavam demais, elas também exigiam demais, que elas também queriam em troca aquilo que davam. Isso fez com que as pessoas se tornassem pessoas doentes. E doentes ao ponto de se encontrarem com outras e fazer tratamento ostensivo para que volte a pensar, volte a organizar as suas ideias, volte a ter sentimentos mais harmoniosos, de forma a se gostar, porque quem ama demais o próximo acaba deixando de se gostar, acaba deixando de se cuidar, a sua autoestima vai lá pro dedão do pé, ou seja, tem algumas pessoas que caem em profunda depressão, a chegar ao momento de pessoas se suicidarem devido à sua tristeza interior por não ser correspondida àquele amor que ela tanto tem e deseja desenvolver no próximo. Se tornam doentios,
comportamentos, sentimentos que são exagerados. Então, nós temos que tomar cuidado isso em relação à proteção, por exemplo, que a gente dá aos nossos filhos. Tem pais que a gente chama na reunião de pais lá, ou são convocados na escola, o professor fala, olha, o seu filho está com determinado tipo de problema de comportamento ou de defasagem escolar aqui no seu conhecimento, né? Aí o pai chega e protege o filho de todas as formas. Mas em casa, professor, em casa ele não é assim, em casa ele faz a lição sozinho, em casa ele conversa com todo mundo, em casa ele brinca, em casa ele respeita a mãe, ele ajuda a guardar a louça. Poxa, professora, parece que a senhora está falando de outra pessoa. Então, o pai que nem dá ouvidos às reclamações, às colocações de um professor e já vem com aquela coisa da proteção excessiva, com certeza aquela criança vai se tornar um ser mimado, inconsequente, aquele que vai estar sempre com a razão, aquele que está sempre com o orgulho desenvolvido, ele vai ser sempre melhor do que os outros e isso faz com que ele se isole, porque ninguém suporta uma pessoa que seja totalmente boa, excessivamente perfeita, mas que também não consegue dividir a sua capacidade com os demais, que se torna arrogante, que se torna tão orgulhosa ao ponto de viver completamente sozinha. Aí vem a outra palavra seguinte, professora, as crianças estão discriminando meu filho, mas por que será? Então, tudo que é exagero acaba trazendo consequência negativa. Tudo, em todas as coisas. Você vai comer, você vai num restaurante, você está indo com fome. Chegou lá, tem o self-service. Você olha ali, tem aquela bancada com todos os tipos de alimento que você pode imaginar. Arroz diversos, feijão, feijoada, massas de todos os tipos, salada de todos os tipos. E tem o rodízio de carne. Você chega ali com fome e você chega vendo tudo aquilo, o que acontece? Você cai no exagero. Primeira coisa que você faz é encher o teu prato de salada. Aí já fica pouco espaço para pegar o arroz, o feijão, as massas, né? Aí você ainda conseguiu encher o prato de massas, por exemplo. Quando chegar o rodízio da carne, você já não consegue mais. Você não consegue adquirir. E se você ainda pegar as carnes, quando chegar em casa, certamente vai te dar um piriri. Vai te dar uma dor de barriga, você vai passar mal, porque você exagerou naquela alimentação. O teu corpo tem uma quantidade correta. Ele aguenta uma determinada quantidade de alimentos. Se você exagerar demais, você vai ter um problema no seu estômago. A questão de você... Tem pessoas hoje, virou moda, né? Essa questão do detox. A mulherada gosta de tomar suco detox, é tudo verde, porque aquilo emagrece, porque desintoxica. Vai tomar detox todo dia para você ver. Você vai ter uma gastrite profunda, teu estômago vai reclamar, porque aquilo ali vai desgastar o aparelho do seu estômago, né? Ele tem muito ácido. Então, você já tem ácido no teu estômago e ainda vai ficar jogando mais ácido lá dentro, vai acontecer o quê? Vai corroer a parede do teu estômago. Até vira gastrite, úlcera, até câncer, né? Os meus alunos, eu sempre falava, eu não quero que mastigue chiclete na sala de aula. Professora, mas o que que tem? Falta de educação, né? Você estava conversando com as crianças e tem um lá, mastigando. Parece uma vaca ruminante. Eu odiava ver criança mastigando. Outra coisa, o chiclete você está jogando açúcar para os seus dentes. Vai impregnando de açúcar no seu dente. E o que a cárie gosta, né? As bactérias, elas vão corroendo o açúcar e depois elas vão corroer o seu dente também. Aí depois tem aquela outra questão, você tá lá mastigando, e o aparelho digestivo começa pelos dentes, pela boca. Então o aparelho digestivo já fica em alerta. Opa, tá mastigando é porque vai descer alguma coisa, ele tá esperando. O ácido que tá no estômago já começa a ser jorrado para poder esperar o alimento descer, para poder corroer esse alimento. Só que você tá mastigando e o alimento não desce. Porque ninguém fica engolindo chiclete, até porque tem aquela coisa mística, né? Que se engolir chiclete vai dar nó nas tripas, não é isso que os pais falavam pra gente? Então a gente fica mastigando chiclete a vida inteira, por muito tempo, e aí aquilo não desce. E aqui tá sendo jorrado os nossos ácidos naturais do estômago para deteriorar, né? Para dar, como é que eu falo? Esqueci a palavra agora. Para poder triturar, né, o alimento que deveria descer. Não desce,
tem o ácido. O ácido vai corroer o nosso estômago. Todo dia você faz isso, o que vai acontecer com esse ácido no estômago? Vai te dar gastrite. Um simples chicletinho pode te estourar uma gastrite. Você não cuida, você não tá nem aí, porque é uma dorzinha só que incomoda. Vai levando essa dorzinha aí por muito tempo. Excesso, né, de dias de dor, tudo e sem se importar, vira uma úlcera. A úlcera você ainda consegue segurar, tal, mas leva isso por muito tempo, em excesso de tempo, vai virar um câncer. Então, tudo aquilo que é em excesso, por menor que seja, ele pode trazer um prejuízo gigante na sua vida. Então, dentro da área da educação, quantas coisas a gente não vê em excesso? A gente vê professores sendo autoritários demais sem necessidade nenhuma. A gente vê professores que são omissos, que são em excesso de bonzinho. Fiquem alerta, não é coisa boa. Se você vê diretor que sorri demais, cuidado. Se você vê diretor que é autoritário demais, não presta. Tudo que é demais desequilibra. E o que desequilibra traz prejuízo.